queria falar nessa noite sobre como se tornar um purê de batatas, amém? Mas nós vamos falar hoje sobre como transformar a unidade em união e a gente andar no padrão de Deus, amém? A gente ter sucesso no padrão de Deus. Como você transformar a sua família, amém? Em um purê de batata. Como você transformar ou formar uma equipe ministerial em unidade. Como você trabalhar a tua equipe lá no teu ambiente de trabalho, lá na tua empresa, lá onde você trabalha, em um lugar de unidade. E uma coisa, queridos, que é importante a gente entender, é que só existe unidade onde há comunhão. Se não há comunhão, não há unidade. Há apenas uma união, saco de batata. Mas a unidade é comunhão, é pessoas juntas ali, amalgamadas. Pessoas que se misturam, amém? Que sentem a dor um do outro, que se alegram com a conquista um do outro. E essa é a proposta de Jesus, isso que Jesus deseja. Que a gente vire esse verdadeiro purê de batatas. Olha só, a oração de Jesus, a oração sacerdotal, que é esse princípio da unidade. Jesus não queria união. Tem muita gente, queridos, que está só no nível da união. Estão ali no mesmo ambiente, mas não têm o mesmo coração. Não estão na mesma frequência. Cada um puxa para um lado, puxa para o outro. Acontece ou não acontece isso na família? Cada um puxa para um lado, puxa para o outro, e ninguém chega a lugar nenhum, e fica aquela loucura. Aí lá no trabalho da mesma forma, cada um quer se aparecer, quer ser o melhor, e aí as coisas não frutificam. Mas quando começa o purê de batata, quando as pessoas começam a sentir a dor do outro, a se alegrar com a conquista um do outro, aí a família começa a ter o sucesso segundo o padrão de Deus, amém? Aí a igreja começa a conquistar, aí o teu trabalho vai ser um sucesso. Olha o que Jesus orou aí, irmão. Esse é o princípio da unidade. João capítulo 17, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam o quê? A fim de que todos, ele diz, eu estou orando por esses aqui, mas não só por esses, mas por todos aqueles que virão a crer, para que eles sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, por intermédio da tua palavra, da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, ele enfatiza, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados aonde? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos, essa é uma das orações de Jesus, eu acredito que é a única, que não foi respondida. Que a igreja é dividida em várias correntes, é ou não é? E a gente tenta trazer a unidade fora. Não vamos unir as igrejas, e as igrejas nunca se unem, é ou não é? Sempre há uma divisão. Jesus orou para que sejam um e não acontece. Mas como que essa oração de Jesus pode ser respondida? Diga: só quando mudar o código genético. Essa oração só é respondida quando o relacionamento é restaurado. Diga: no discipulado. Quando eu saio da minha zona de interesse, de egoísmo, de meus próprios planos e vou cuidar de alguém. Amém? Quantos estão me entendendo?
Ali começa o relacionamento. Ali começa o relacionamento. Diga, discipulado é onde a verdadeira unidade acontece. Não existe igreja saudável sem relacionamentos profundos. No templo, a gente tem um relacionamento superficial. É ou não é? Amém? Então, a igreja local precisa desenvolver os grupos pequenos, que a gente chamava de célula. Eu quero que você concentre aqui, porque isso aqui é um dos valores que a gente vai começar a entender de uma forma mais profunda. Isso mudou a minha vida, irmãos. Eu achava uma coisa, e quando eu conheci isso fez e é desafiador. Diga assim, o reino de Deus é um reino que nos desafia. A Eve não está com problema nenhum aqui. Nós estamos bem. A gente congrega, tem pregação, mas a gente precisa viver o desafio do reino. É ou não é, queridos? Isso é um desafio. Então o grupo pequeno, queridos, é ser a igreja família. É ali que acontece esse contexto, a expressão da unidade, porque não tem como haver discipulado sem haver relacionamento. Amém? Não existe igreja convencional, que aí o pessoal levava aí, uma igreja da tradição, mas a igreja convencional, só daquela reunião grande de congregar, terminou o culto aqui, alguns ainda, a gente está avançando bem. Eu lembro que eu estou preparando essa palavra e digerindo ela e me desafiando. E eu vou falar aqui agora, vamos para uma experiência, né? Essa é a primeira parte hoje. Eu ouvi essa palavra de um grande pastor. E assim, um grande pastor saudável, coerente, bíblico. Mas ele abriu tão fortemente a vida dele que aquilo me impactou. Diga assim, nós não vamos ser um saco de batata, onde não existe unidade, onde só há união. Está vendo ali o saco de batata? Volta lá rapidinho para o tema. O saco de batata ali em cima está até meio escondido. Cascudo, né, com a casca e tal. Não vamos virar purê. E aí, queridos, quando a gente começa a entender, Atos 2, 42, 47. Leia comigo assim, atentamente esse texto da palavra. Diga, o valor da verdadeira unidade. A igreja de Atos dos Apóstolos, olha aí como é que as características da igreja de Atos, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Eles perseveravam, doutrina, ensinamento, ensinando-os a guardar doutrina na palavra. A igreja de Atos era uma igreja centralizada na palavra de Deus, na doutrina. De quê? Dos apóstolos. Eles eram uma igreja que tinha centralidade doutrinária, bíblica, forte. Aí olha o que ele coloca no mesmo patamar. E na comunhão. Agora só na comunhão já está claro aí. Mas ele continua no partir do pão. Aí ele coloca no mesmo patamar, e nas orações. Em cada alma, diga, em cada alma, havia temor e muitos prodígios. Quando eles andavam em unidade, eles andavam em santidade, em respeito ao caráter de Cristo, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A liderança era uma liderança que operava milagres. Todos os que creram, escuta bem isso, todos, não tinha um fora, irmão. Todos os que creram estavam o quê? Juntos. E tinham tudo em comum. Olha a ênfase da unidade. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí olha só a mutualidade. Vendiam as suas propriedades e bens.
distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora, eles cuidavam uns dos outros, ajudavam, né? Rapaz, tem um que está ali necessitado. Aí eles arrecadavam e iam lá, vamos ajudar aquele que está ali, passando por uma dificuldade. E aí, queridos, olha o que acontece aí. Diariamente, diga, diariamente, perseveravam unânimes. Aonde? No templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza, com alegria e singeleza de coração. Quantas vezes eles estavam juntos? Diariamente. É um desafio, né, para a nossa sociedade individualista, cheia de atividades. É ou não é, queridos? Mas diariamente eles estavam juntos. Aí o que acontece? Eles diariamente perseveravam unânimes no templo e partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Todo mundo começou a gostar deles. Enquanto isso, o que acontecia? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, todo dia tinha gente sendo salva na igreja de Atos. Amém? E aí, meus amados, esse pastor conta que ele foi e aprendeu esse princípio do purê de batata, essa visão bíblica da unidade. E ele foi, e era uma igreja grande. E chegou lá, o pastor disse: rapaz, todo dia tem gente aqui em casa. E aí ele, como eu e você, teve a mesma impressão de: rapaz, como todo dia tem gente na casa. Meu irmão, que coisa. Aí disse que ele olhou para a mulher dele e disse: os caras são doidos, todo dia tem gente na casa deles. Aí eles saíram, né, ensinando esse princípio de unidade. E aí eles saíram. Todo dia a gente está com nossos discípulos, a gente está com um, com o outro ali, tendo um relacionamento profundo. E ele disse que ele foi com a esposa dele, e eles não falaram para o pastor, eles falaram aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo, né? Rapaz, que doideira, os caras estão juntos, todo dia tem gente na casa deles. Só que chegou em casa, eles tiveram a mesma, que é o natural, que não estou criticando não, amém? E rapaz, todo dia junto. Aí ele conversou com a esposa dele, sabe de uma coisa? E era uma igreja grande, 5.000 membros. Aí ele disse que ele olhou para o outro pastor, ele olhou para a esposa dele, né? E disse: rapaz, a primeira reação que eu tive é que isso é loucura a gente ter. Mas depois eu fui entendendo que isso era a verdadeira igreja. E aí, intencionalmente, eles começaram a praticar o relacionamento. Aí ele já era uma igreja em grupos pequenos, mas aqueles grupos pequenos que não crescia, não dava tanto resultado. Já tinha até muita gente, mas eles não tinham relacionamento, não era aquele relacionamento de amizade mesmo do reino, de um se importar com o outro. Aí eles disseram que, e ele tinha igrejas, outras igrejas, ele disse: rapaz, eu vou mudar minha prioridade, eu vou tirar pelo menos um momento do meu dia para mim me relacionar com os meus discípulos ali. E aí ele começou com a esposa dele. E queridos, olha aqui para mim, diga: a minha casa, a sua casa, ela é de Jesus. Deus te deu uma casa para você hospedar o reino de Deus lá dentro. Amém? Para você usar aquela tua casa para aconselhar, para orar. E não estou falando só na questão espiritual, para ouvir pessoas, para conversar com pessoas, com segundas intenções mesmo, de levar o evangelho de Cristo genuíno, de ouvir. E aí, queridos, ele disse que rapaz, eu vou levar essa visão para a minha igreja. Aí ele pegou os empresários, né? Todo mundo é ocupado. Ele também era um pastor já grande, tinha uma estrutura denominacional. E aí ele disse: cara, mas eles vão dizer que não tem tempo. Que eles não têm tempo, porque eles são empresários, eles são pessoas ocupadas. Mas eu vou chamar eles para esse relacionamento profundo.
Aí disse que ele já estava cheio de argumento para, não, rapaz, a minha agenda é mais ocupada do que a de vocês. Ele já estava cheio de argumento para tentar convencer os caras a participar daquele grupo de conexão, daquele discipulado, daquela amizade espiritual com propósitos do reino, amém? Aí diz, quando ele chamou os caras, aí papai, ele já tinha um grupo de empresários na igreja, aí ele, olha, isso aqui a gente vai fazer uma prioridade na nossa agenda, para a gente estar junto lá no nosso grupo, para a gente também ter uma amizade individual, de cada um cuidar um do outro. E aí, essa é a visão de a gente obedecer a oração, fazer a oração de Jesus, de sermos um, como Ele e o Pai, nós nele, nós vamos se tornar um e tal. Aí diz que ele foi ouvir os empresários lá, né, que eram homens de negócio ocupados, aí disse, pastor, é o seguinte, cada um falou por si lá, né, antes de vir para a igreja, eu saía da minha empresa, eu ia com meus amigos lá para o boteco, lá para o barzinho, ficar bebendo e conversando. E agora que eu virei crente, eu termino meu trabalho, eu fico lá com meu filho, depois assisto uma coisa na TV e durmo e me sinto solitário. Antes eu tinha uns amigos lá do bar, lá do boteco, agora eu não tenho ninguém. E eu estou dentro, eu preciso de amigos. E aí, cada um foi colocando situação idêntica. Irmãos, essa oração de Jesus é tão poderosa, irmãos, que a gente precisa de amigos. Precisa ou não precisa? Quantos se sentem como eu? Que eu quero ter amigos, e eu olho e eu tenho poucos amigos. Até da igreja, às vezes a nossa amizade é superficial, é ou não é? Na sinceridade, na realidade, eu quero fazer amigos, irmãos. Porque até às vezes na igreja a gente se sente solitário. Às vezes lá no meio da maconha, lá a gente todo dia estava junto armando para fumar maconha, para fazer a onda. E era uma coisa errada, uma coisa sem futuro, uma coisa que o destino era cadeia, morte violenta. Mas a gente estava junto toda hora, era ou não era? Não sei como você era no mundo, mas o diabo pegou e distorceu a amizade. E aí, queridos, a nossa proposta, que é a proposta de Jesus, que é o que o coração de Jesus deseja, é que a gente esteja juntos. Eu vou falar aqui assim, rapidamente. Eu não consigo ir na casa de todo mundo. Eu não gosto de panelinha, a gente vai falar sobre isso. Como não azedar o purê? Eu não gosto de panelinha. Se tu me chamar para destruir, para perseguir alguém, para fazer o mal com alguém, eu estou fora. Meio quando eu era do mundo, irmão. Quando eu era do mundo, no meio da onda tinha os cortes. Era todo mundo maconheiro e estava amigo e tal, onde tinha um que cortava. Quando cortava aquele, venha para cá, meu amigo, vai ficar só nós dois. É da minha índole. A gente tem algumas coisas boas, apesar das nossas feiuras né? Mas se você me chamar para fazer o bem, para ajudar, para tentar de alguma forma ser útil, eu estou dentro, amém? E eu sei que isso não está só dentro de mim, isso está dentro de você também, amém? E é essa a intenção que a gente quer, é isso que é o discipulado, é isso que é o purê de batatas. Não tenha vergonha de abrir sua casa. Eu vou levar pessoas aqui da minha casa, está bem apertadinha, mas cabe um lá para sentar na minha mesinha e a gente se misturar. Princípios para se tornar um, eu vou só ler aqui, diga, unânimes. Eles tinham um só coração. Vamos ler esse último versículo, aí a gente continua, não sei se na quarta ou no domingo. Atos 4, 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um coração. Diga, da multidão dos que creram, era o quê? Um coração e a alma, uma unidade. Amém?
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, com grande poder. Olha só, irmão, diga: unidade gera poder. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras, casas, vendiam e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então distribuía a qualquer um. Mais uma vez, irmãos, a palavra está nos dando aí um sinal da igreja de Atos, da multidão. Olha, eles viraram uma multidão, mas era um só coração e uma só alma. O que é um só coração, uma só alma? Eles tinham o mesmo desejo de Jesus, eles pensavam como Jesus pensava, amém? Não era o pensamento de Pedro, não era o pensamento de Barnabé, não era o pensamento de Felipe, não era o pensamento individual, era o pensamento de Jesus. Eles eram verdadeiros discípulos de Jesus, eles andavam na unidade, amém? A alma deles era a mesma, que era a alma de Jesus, que era aquilo que Jesus se importava. Jesus se importa com cada um de nós aqui. E não dá para a gente se importar com todo mundo, apesar de a gente ser um grupo ainda reduzido. Mas eu falo para vocês, eu interajo com alguns aqui, mas irmãos, se for só um relacionamento isolado, esporádico, sem intenção, amém? Fica muito superficial. Eu queria que você orasse, hoje nós orássemos aqui, juntos, e pedisse graça e sabedoria de Deus e dizer: Senhor, eu vou tirar todos os dias, nem que seja 5 minutos. Hoje a gente não tem assunto, é ou não é? Porque comunhão vai gerando relacionamento, e relacionamento vai gerando unidade, e depois gera coisas comuns ali que a gente tem assunto que não acaba. A vida é tão cheia de afazeres. Eu não estou falando que eu estou cheio de coisas para fazer, irmãos, mas eu não posso dizer: Deus, eu não vou fazer essa amizade espiritual que é o discipulado, eu não vou fazer conexão, porque eu me traumatizei, Senhor. Não, é o propósito de Deus, amém? É o propósito de Deus. Senhor, me ajuda a tirar um tempo da minha vida para mim me aproximar, me relacionar. Por quê? Porque hoje está tudo bem comigo, irmãos, mas tem hora que a gente precisa de amigos. E eu não estou falando só de ajuda, eu falei até para o Zé Roberto: Zé Roberto, eu te amo não é porque tu nos ajuda, porque tu é um cara bom aqui, sempre está contribuindo com tudo, mas o dia que tu não tiver nada, eu sou teu amigo, e eu sei que eu também posso te ajudar em algumas situações, amém? E aí, queridos, a gente precisa um do outro. Diga: eu preciso de você, e com muita humildade, sem nenhuma presunção, sem nenhuma soberba, eu sei que você também precisa de mim, e nós precisamos. Esse mês de abril é o mês da comunhão, da unidade, mas é só em abril, e depois a gente briga, fica de mal, né? Não, irmãos, é um ponto de partida de uma cultura saudável do reino de Deus, amém? A gente vai enfatizar isso, para ser um ponto de partida. E para a cultura de discipulado, irmãos, não é uma pregação de um domingo. Eu vou enfatizar isso, e é anos construindo essa cultura de discipulado, amém? É 2 anos para a gente mudar paradigma, para a gente mudar comportamento, para a gente absorver culturas. E a igreja de Jesus está aqui na terra para trazer a cultura dos céus aqui para a terra, amém? Hoje a nossa sociedade é individualista, é cada um só cuidando de si e dos seus interesses. Mas hoje nós vamos dizer: Senhor, a igreja do Evangelho vivo, ela não vai ficar na cultura desse mundo, do individualismo, de cuidar só de mim mesmo, dos meus interesses. Eu vou, Senhor, entrar na cultura do reino. A IEV, irmãos, olha aqui para mim, não é melhor igreja, nem pior igreja. A IEV é diferente, tem a sua identidade. Tem gente, você vem de longe, tem igrejas
incríveis lá. Na tua trajetória para cá, no teu trajeto, lá da tua casa para cá, tem igrejas grandes, incríveis, boas igrejas, mas você está aqui. Sabe por quê? Porque você tem conexão, tem relacionamento. É ou não é? Pessoas ficam na igreja, não é porque tem uma pregação bonita, não é porque tem um louvor bonito, e o nosso louvor aqui é tremendo, é um louvor top, amém? Mas as pessoas ficam nas igrejas por causa de relacionamento. Mas olha aqui para mim, irmãos. Pessoas saem das igrejas por causa de relacionamento. Porque alguém tratou mal, alguém ofendeu, alguém feriu, ou se ofendeu, ou se feriu com algo. E aí ela quebra a conexão e vai embora. Mas aqui na IEV nós vamos construir uma cultura de conexão, de se importar.